Olá, hoje eu quero ajudar você a entender dois versos bíblicos utilizados contra a divindade de Cristo. Há vários outros textos bíblicos distorcidos, né? Mas antes é importante você saber que as principais controvérsias, né, em relação a Cristo surgiram na igreja cristã a partir ali do início do quarto século, né, especialmente por causa da influência de Ário. Ário, né, era um cristão e dele surgiu o chamado arianismo, que entendia que Cristo era de uma natureza ou substância diferente da do Pai. Então houve uma controvérsia cristológica muito séria naquele período e obviamente a igreja venceu, né, contra esta heresia do arianismo. Mas o arianismo ele influencia cristãos hoje, especialmente os cristãos unicistas, né, que não creem na doutrina da Trindade. Eles pensam que Deus é um ser único, né, por isso unicistas, e um dos exemplos, né, das pessoas que adotam essa interpretação de que Cristo é inferior ao Pai ou de que Cristo é de uma natureza diferente do Pai, estão as testemunhas de Jeová. Hoje eu quero comentar com você dois textos em especial. Colossenses 1,15, onde é dito que Cristo é o primogênito, né, da criação, e Apocalipse 3,14, onde é dito que Cristo é o princípio da criação. Qual é a conclusão, né, a que se chegam, por exemplo, os unicistas? Que se Jesus é o primogênito, isso significa que ele é o primeiro criado. Já em Apocalipse 3,14, já que ele é o princípio, então ele é o primeiro ser criado. Nós vamos ver que a Bíblia não ensina isso. Quando nós fazemos uma análise um pouquinho mais atenta desses versos, considerando também o contexto mais amplo das Escrituras, nós aprendemos que Cristo é plenamente divino. Então acompanhe esta linha de raciocínio. Se você ainda não faz parte do meu grupo de estudos que eu estou preparando, vá na descrição do vídeo, vá em qualquer lugar onde for possível você encontrar uma informação e participe. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui Colossenses 1,15, ok? E depois vamos para Apocalipse 3,14. Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na nossa cultura ocidental, primogênito é sempre, né, o filho mais velho, portanto, um ser criado. Mas devemos considerar que na Bíblia há a cultura oriental. Primogênito na Bíblia se refere também sim a um filho mais velho, em ordem de nascimento, mas não necessariamente. Na verdade, a ênfase na Bíblia do termo primogênito não é o primeiro numa ordem de nascimento, mas é o primeiro em importância. Vou dar alguns exemplos para você, além de ler esse verso 15 em um contexto. Porque quando você o lê em um contexto, você já contextualmente percebe o significado de primogênito em Colossenses 1,15. Mas antes, só para você ter em mente, na cultura hebraica, esta palavra primogênito, ela indica uma posição jurídica. O primeiro herdeiro e não necessariamente o primeiro nascido. Então pense bem, uma posição jurídica. E eu separei aqui alguns textos como exemplo. Por exemplo, em Gênesis 41, 55, um filho de José chamado Manassés, né, 41, 51, ele é identificado como primogênito. Já quando você vai para Gênesis 48, 19, há uma troca, a ordem é trocada. Tanto que em Jeremias 31, 9, Efraim agora é chamado de primogênito. E por que isso acontece? Porque o nascimento físico não é a discussão aqui. Não está em questão o nascimento físico dos irmãos, né, Manassés e Efraim. Okay? O que está sendo discutido é que perante a lei, agora, né, Efraim é um herdeiro de José. Então, aos olhos da lei, ele é o primeiro em importância, porque se tornou herdeiro.
Então veja, é uma posição jurídica, não necessariamente que revele ordem de nascimento. Então isso acontece no texto bíblico. Então quando Cristo é chamado de primogênito, não está tratando da origem de Cristo. Ele é o primeiro ser criado, não. Está tratando, sim, da posição dele de herdeiro final de todas as coisas. E em Colossenses 1,15 nós encontramos a explicação contextual do porquê que ele é o herdeiro final de todas as coisas. Na vitória definitiva de Deus sobre Satanás, sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Vamos ler aqui, além de Colossenses 1,15, agora o verso 16 até o 18. E aí você vai ver que no próprio contexto, além dessa explicação mais, digamos assim, cultural, você vê que no próprio texto não tem como você crer que Jesus é um ser criado. Então, vamos reler aqui o verso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora vamos ver o porquê. Pois, então agora vai dar uma explicação do porquê que ele é o primogênito aqui nesse contexto. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha como o texto se autoexplica, né? Por que ele é o primogênito da criação? Olha o termo, pois nele foram criadas todas as coisas. Então ele é o primogênito, ele é o primeiro em importância porque ele é o criador de tudo. O termo grego prototokos significa isso. Primeiro em uma ordem de importância. Tá? Então, por Cristo ter criado todas as coisas, e o verso 17, porque nele tudo subsiste, ou seja, todas as formas de vida são mantidas pela vida que provém de Cristo, é óbvio que ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro em importância porque ele é o criador e o mantenedor de todas as formas de vida. Esse é o contexto. Isso combina, por exemplo, com Atos 3,15. Ali Pedro, quando está pregando o seu sermão, ele diz para o público, vocês mataram o autor da vida. E aqui entra uma questão. Como que o autor da vida pode ter tido um começo na eternidade? Não tem como. Né? Porque se Jesus foi criado por Deus Pai, então Jesus não é o autor da vida. Apenas o Pai é o autor da vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em Atos 3,15, Jesus também é chamado de autor da vida. Para ele ser autor da vida, ele deve ter existido sempre. Né? Isaías 9, verso 6. Ali diz também que Cristo é o Pai da eternidade. Como que alguém chamado de Pai da eternidade pode ter tido um começo? Impossível, não tem lógica. Tá? Então, é nesse sentido que Cristo é o primogênito da criação. Ele é o primeiro em importância, até porque ele é o Criador e é o mantenedor de tudo e de todos. E o verso 18 de Colossenses 1, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dos mortos para ter a primazia em todas as coisas. Ele não é o primogênito dos mortos no sentido de ser o primeiro ressuscitado. Antes de Jesus, várias pessoas foram ressuscitadas. Né? Então, o próprio, por exemplo, Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro em João 11, 11 a 14. Elias, foi usado por Deus para ressuscitar o filho de uma viúva lá em 1 Reis 17. Tem vários casos de ressurreição na Bíblia. Tá? Então o sentido aqui não é o primeiro numa ordem cronológica, assim, é o primeiro em importância. Então Cristo acaba sendo o primogênito dos mortos, por quê? Ele é o mais importante, ele é o proeminente, porque da ressurreição de Cristo, toda a ressurreição de todos os demais depende da ressurreição de Cristo. Então, Colossenses 1,15, de forma alguma está ensinando que Cristo é o primeiro no sentido cronológico do termo, digamos assim. Ou o primeiro em uma ordem de nascimento. Não, ele é o prototokos, ele é o primeiro em importância. Ele é aquele que cria, mantém tudo e por isso tem a proeminência, é o herdeiro final de todas as coisas, é aquele que vence as hostes do mal de forma definitiva no conflito cósmico entre o bem e o mal.
E lembre-se, no Antigo Testamento também encontramos que o termo primogênito se refere a uma posição jurídica e não necessariamente se refere à ordem de nascimento. Por isso, o melhor é nós entendermos, né, Colossenses 1,15, como sendo o termo, na verdade, ali primogênito, né, que é o termo prototokos, com uma expressão figurada. Eu vou ler aqui para você o que está no comentário bíblico Adventista Sétimo Dia, falando o seguinte: parece melhor considerar prototokos como expressão figurada, descrevendo Jesus Cristo como como primeiro na classificação, imagem extraída da dignidade e função mantidos pelo primogênito na família humana, ou mais precisamente, o primogênito na família real. A posição de Cristo é única, autoritativa e absoluta. A ele foram confiadas todas as prerrogativas e a autoridade no céu e na terra. Paulo enfatiza a posição de Cristo porque está procurando se opor aos argumentos dos falsos mestres que declaravam que Cristo foi criado e que negavam sua supremacia. E Apocalipse 3,14. Esse é também um texto interessante, né? Como eu disse antes no início do vídeo, há outros textos, né, usados contra a divindade de Cristo, mas eu vou comentar neste momento 2, e dependendo aí, se você gostou desse vídeo ou gostar, obviamente eu posso gravar mais vídeos sobre a divindade de Cristo explicando outros textos. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ok? Apocalipse 3,14 é um outro texto usado, né, contra a divindade de Cristo. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí, Leandro? Se a Bíblia diz que Cristo é o princípio da criação, como que você vai provar que Jesus é Deus, que ele é incriado, que ele é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9,6, e o autor da vida, como diz Atos 3,15? Veja que interessante. A palavra princípio da criação, né, a palavra princípio aqui, é a palavra arquê no grego, tá? No grego do Novo Testamento. Várias traduções bíblicas têm optado por traduzir arquê não como princípio. Por quê? Princípio pode indicar realmente alguém que teve um início, mas não necessariamente. O termo princípio não reflete realmente o que significa arquê no grego. Então eu vou ler aqui para você duas versões bíblicas, tá? A Nova Versão Internacional, e vou ler também a King James atualizada, vou ler uma terceira, a Nova Versão Transformadora, para você ver como que os eruditos atualmente têm traduzido o termo grego arquê, que é o termo grego para princípio, tá bom? Aqui, na Nova Versão Internacional, encontramos Apocalipse 3,14 da seguinte forma: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha que interessante. A palavra arquê na NVI é traduzida por soberano. E realmente arquê significa isso. Soberano. Um originador. Vamos ver aqui agora a King James atualizada. Isso aqui é uma dica que eu dou para você. Quando nós não temos conhecimento, maior conhecimento do grego bíblico, né, do Novo Testamento ou do hebraico, é bom termos mais do que uma tradução da Bíblia, né, para fazermos comparações, porque muitas vezes eruditos conseguem pegar melhor o sentido de um texto ou de um termo, né? Existem, obviamente, o estudo da crítica textual, o estudo não só da crítica textual, mas também dos manuscritos, não é? Vão sendo traduzidos mais manuscritos e, obviamente, a compreensão do texto bíblico vai aumentar. E, obviamente, certos eruditos vão apresentar-nos uma tradução mais atualizada, mais de acordo com aquilo que o original diz. Então é bom ter mais de uma tradução da Bíblia em casa, tá? Apocalipse 3,14, na King James atualizada, olha que interessante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então a King James atualizada seguiu a mesma linha dos tradutores da Nova Versão Internacional.
ao invés de princípio, né, que não reflete bem o significado, eles colocaram o soberano. E ele é o soberano mesmo. Porque nós lemos em Colossenses 1,16, né? Porque tudo foi criado ali nele e ele mantém todas as coisas. Você vai em João 1, 1 a 3, né? Verso 3, por exemplo. Diz que tudo foi criado por meio dele. Ou melhor, nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus. Então isso é outra demonstração de que ele não pode ser criado. Porque se tudo foi criado por meio dele, então até ele mesmo deveria ter sido criado por ele mesmo. Só que a Bíblia diz que nada do que foi feito existe sem a pessoa de Jesus. Então ele é incriado. Ele participou da criação. Tá? E a última tradução que eu vou analisar aqui com você é a Nova Versão Transformadora, né? Para vermos também como que aparece Apocalipse 3,14 nesta versão. Tá? A Nova Versão Transformadora, da editora Mundo Cristão. Uma pena, meu amigo Marcelo Martins, né, trabalhou tantos anos na Mundo Cristão e não está lá agora mais. Uma pena, uma grande perda, mas receba, Marcelo, meu abraço e a todos aí da Mundo Cristão. Apocalipse 3,14, na Nova Versão Transformadora, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, falando de Cristo, né, como sendo tendo a primazia, como sendo aquele que a conclusão de tudo, né, o que Deus fez pelo ser humano. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Olha que interessante. Enquanto a King James atualizada, a Nova Versão Internacional, traduziram arquê, né, por soberano, a NVT traduziu por origem. E ambos os termos são comportados, não é, no significado de arquê. Arquê pode ser a origem da criação, o originador, pode ser o princípio, no sentido de que ele deu início, não de que ele recebeu o início, ok? Governante, soberano, este é o melhor, esses são os melhores significados para Apocalipse 3,15. Veja, para finalizar, eu quero dizer uma coisa muito importante. A compreensão correta de quem é a pessoa de Cristo vai moldar totalmente a sua fé, o seu cristianismo. Tá? Se para você quem morreu na cruz foi apenas um ser criado, você vai entender que Deus jogou a culpa dos nossos pecados sobre uma criatura inocente. Ou seja, Deus, diríamos, tirou o corpo fora. Agora, se para você quem morreu na cruz foi o próprio Deus, na pessoa da segunda pessoa da divindade, obviamente, desculpe a redundância, mas para destacar, Deus não tirou o corpo fora para resolver o seu e o meu problema. Ele veio pessoalmente se oferecer como o mais perfeito sacrifício em favor da salvação do ser humano. Então, a sua cristologia molda de uma maneira muito significativa o seu cristianismo. Consequentemente, vai moldar significativamente a sua maneira de entender e interpretar a Bíblia. A sua cristologia vai afetar a sua compreensão de todas as demais doutrinas das Escrituras. Tenha isso em mente, estude, aprofunde-se e faça parte aqui do meu canal. Ok? Que Deus abençoe a você. Em breve estarei aqui postando outros vídeos sobre outros assuntos. Se você gostou, se você tem mais alguma dúvida sobre a divindade de Cristo, coloque nos comentários, será um prazer te ajudar. Um abraço e até uma próxima.